Olá, meninas, sejam muito bem-vindas. Nós chegamos ao capítulo 4 do livro de Esther. Esse é o capítulo mais chave de todo o livro de Esther. Não diria o capítulo mais importante, mas com certeza o capítulo mais famoso de toda essa história. É aqui que a gente lê aquela famosa frase sobre o posicionamento de Esther. É aqui que o chamado de Esther se torna explícito. E é aqui também que a gente aprende lições valiosíssimas com Esther, para as nossas vidas de mãe e de mulher. E aí, antes da gente entrar no capítulo, vamos só retomar, para a gente entender o peso real de tudo que está acontecendo, retomar o que aconteceu no capítulo anterior. No capítulo anterior, né, o rei tinha colocado um decreto irrevogável, assinado, que já foi mandado para todas as províncias do império, para eles acabarem com os judeus. Então, assim, parecia uma situação, aos olhos humanos, aos olhos do mundo, irreversível. Mas a gente vê a história tomar um outro caminho e a gente vê como Deus sempre esteve ali. O capítulo começa contando que Mordecai ficou sabendo do decreto, rasgou as suas vestes e se vestiu de sacos de pano. E para a gente entender o peso disso, eu vou explicar rapidamente culturalmente o que significava esses sacos de pano. Eram tecidos ásperos, grosseiros, extremamente desconfortáveis, que na cultura hebraica e também na cultura do Oriente Antigo significava um profundo luto. Então, quando as pessoas se vestiam com esse tecido, significava que elas estavam em profundo luto. Era como se esse tecido, como se essas vestes colocassem para as pessoas algo que a própria alma não conseguia colocar em palavras. A dor, o luto, a humilhação de Deus. Então, ver que Mordecai se vestiu assim e ver que muitos judeus se vestiram assim, demonstra a profunda tristeza que esse povo estava passando. E aí esse acontecimento chega até Esther, né, chega para dentro do palácio, e a primeira coisa que Esther faz é: "Não, vamos mandar roupas para Mordecai", até ela entender o que de fato tinha acontecido ali. E quando Esther entende o que de fato aconteceu, ela percebe que ela está numa situação de extremo perigo, né, porque ela conta aqui que ninguém podia chegar próximo ao rei. Caso chegasse, a pessoa corria o risco de morte. E ela fala que havia 30 dias que o rei não a chamava. Deixa eu pegar o versículo para vocês. O versículo 11 fala: "Todos os oficiais do rei e o povo das províncias sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ter sido chamada. E eu não sou chamada há 30 dias." Então, é um momento em que Esther percebe a delicada situação em que ela está, porque ela precisa se aproximar do rei para pedir um favor em relação ao seu povo, e chegar próximo ao rei poderia causar uma morte. O que ela vai falar para o rei, que é contra um decreto que ele já tinha colocado, também poderia causar uma ira naquele rei, decisões tão rapidamente. Então ela estava ali sem saber o resultado do que ela precisava fazer, mas com uma certeza, que é a famosa frase: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha." Para um momento como este. Essa é uma frase muito forte, que eu acho que fala muito com Esther, mas também fala para cada uma de nós. Nós fomos feitas para um momento como este, para uma família como a nossa, para filhos como os nossos, para um casamento como o nosso, para situações como as que a gente vive. Deus nos deu tudo isso. E a gente às vezes não tem clareza do nosso papel real em tudo isso, como Esther não tinha. Esther ficou muito tempo, até a gente falou no grupo, né, em preparação ali dentro do palácio para esse momento. Muitas vezes nas nossas vidas é assim também. A gente não entende muito por que a gente está naquela situação, a gente não consegue enxergar um plano inteiro de Deus, às vezes a gente só está no momento de preparação para, em algum momento, ter uma postura que vai fazer uma diferença enorme, a gente direcionar alguém que precisa. Nós fomos feitas para um momento como este. Não existe coincidências nas nossas vidas, não existe o acaso nas nossas vidas. Tudo nas nossas vidas foi costurado, cuidado e planejado por Deus. E assim como Esther, nós temos um papel ativo nessa posição, nessa história, porque Esther poderia ter tomado vários caminhos, assim como todas as outras mulheres da Bíblia. Ruth poderia não ter acompanhado a sua sogra e não teria entrado na genealogia de Jesus. Maria poderia não ter dito sim ao Espírito Santo e não seria mãe de Jesus nessa terra. Assim como Esther, que poderia ter falado: "Não, isso é muito perigoso, não vejo saída para isso, não vou agir."
Então, essas mulheres nos mostram que não basta a gente ser posicionadas por Deus, nós precisamos agir, nós precisamos ter um papel de protagonista, de coragem, em todas as situações que a gente tá. E ter uma posição de coragem não significa você agir de qualquer forma, porque Esther, ela tem uma resposta a tudo isso que me ensina muito, que me toca muito e que eu acho que impressiona todas nós, né? Porque Esther, a gente percebe, especialmente pela oração que Esther faz, a gente percebe que não é que Esther não teve nenhum medo, não é que Esther não sentiu, mas Esther não agiu por impulso, ela não foi tomada por emoção, ela não foi tomada por medo, ela não foi tomada por nada imediato. Esther não age por impulso. E isso é tão forte e ensina tanto pra gente, porque Esther diz assim, né? Vai e reúne todos os judeus que se encontram em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Então entrarei onde o rei está, ainda que não seja segundo a lei. E se parecer que pareça, em algumas versões, se eu morrer, que eu morra. E ela vai agir, mas antes de agir, ela para. Antes de agir, ela reza. Antes de agir, ela se conecta com a fonte certa. 3 dias de jejum para ela, para todo o povo. Antes de qualquer ação, Esther se prepara espiritualmente. Isso é, acho que talvez de toda a história de Esther, uma das grandes lições que a gente precisa levar para as nossas vidas, especialmente nas nossas vidas de mãe. E aqui é muito clara a virtude da prudência. São Tomás de Aquino, eu até peguei aqui para citar para vocês, ele define que a virtude da prudência é a reta razão aplicada ao agir. A virtude da prudência é você ter discernimento para agir, é você colocar a razão no lugar certo, as emoções no lugar certo e agir com discernimento. Que é o que Esther fez. É um grande ensinamento para nós. Muitas situações nas nossas vidas, a gente tende a agir por impulso, tende a dar uma resposta sem pensar, tende a fazer algo sem ter se conectado com Deus, e normalmente, quando a gente age assim, isso nos leva para caminhos que a gente se arrepende, caminhos que a gente não tomaria. Então, acho que a gente aprenda com Esther a sempre nos preparar espiritualmente para as nossas tomadas de decisão, para as coisas importantes que a gente precisa fazer e até para as nossas coisas diárias. Quando a gente oferece o nosso dia todos os dias, diariamente para Deus, é uma forma da gente preparar o nosso lado espiritual. Então, assim, se de manhã você já se preparar espiritualmente para o dia que vai vir, você já está recebendo esse grande ensinamento de Esther. Você já está trazendo discernimento para a sua vida, para o seu dia. E as pausas que a gente faz ao longo do dia, seja ao meio-dia para fazer uma oração, seja antes de uma reunião, seja antes de um momento importante, coloca o nosso espírito antes da nossa carne. Porque prudência não é uma indecisão, não é titubear. Na verdade, prudência é exatamente o oposto. É a gente decidir corretamente, é a gente olhar para a situação, é a gente se conectar com Deus para aí sim agir. Esther nos ensina que coragem e prudência não são opostos. Pelo contrário, caminham juntos. Muitas vezes a gente acha que, eu sou corajoso, eu vou lá e faço, mas isso não é prudência, isso não é a virtude da prudência, porque a coragem sem a prudência, ela é impulsividade. E prudência sem a coragem nos paralisa. Porque não adianta nada a gente também pensar e não agir. Então, prudência e coragem andam juntos. E é muito claro esse ensinamento, né, na vida de Esther. Quero fazer uma observação importante, como eu disse no primeiro vídeo que eu faria, porque a Bíblia católica e a Bíblia protestante têm algumas diferenças no livro de Esther. A Bíblia católica tem a oração de Mordecai e a oração de Esther, que eles fizeram nesse momento. E se você não tem a Bíblia católica, se você usa a Bíblia protestante, eu recomendo que você pelo menos busque conhecer essa oração de Esther, porque é uma oração muito bonita e que expressa muito os sentimentos de Esther em tudo que ela estava vivendo. Eu não vou ler a oração inteira, porque é longa, mas eu vou ler alguns trechos que eu acho muito profundos. Então ela começa dizendo: Meu Senhor, nosso Rei, assisti-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós, e o perigo que me ameaça eu o toco já com as mãos. Aqui a gente percebe que Esther ela é muito honesta com Deus acerca dos seus sentimentos.
sentimentos, ela não finge que tá tudo bem. A fé, e isso é uma coisa importante, porque a fé inabalável não significa não sentir. Não significa não sentir desconforto, não sentir medo. E a gente pode ser honesta com Deus nas nossas orações. Davi foi, a gente vê Esther, Moisés, todas as pessoas muito conectadas com Deus em toda a Bíblia abriram seus sentimentos, as suas emoções para Deus, porque Deus nos conhece profundamente. Então, Esther aqui já mostra pra gente que ela realmente teve coragem e prudência, né? E aí, mais pro final da oração, ela fala assim: deixa eu só pegar o versículo certo. Que conheceis a necessidade a que estou reduzida, e como abomino a insígnia da dignidade que sobre minha cabeça nos dias em que devo aparecer em público. Sim, eu a abomino como um pano manchado, e não a levo nos dias do meu retiro. Vossa serva não comeu à mesa de Amã, nem honrou com a sua presença os banquetes do rei, nem bebeu o vinho das libações. Jamais, desde o dia de sua elevação até hoje, vossa serva não experimentou alegria a não ser em vós. E aqui se conecta muito com algo que a gente falou nos vídeos anteriores, porque Esther, ela abre o seu coração para Deus e ela demonstra como ela era incomodada naquele ambiente dentro do palácio. Lembra que a gente falou que Esther nunca se corrompeu? Esther sempre se manteve enraizada em Mordequeu, ancorada na palavra de Deus, ancorada na sua fé. Aqui isso fica muito claro. Esther fala: olha, eu não comi essa mesa, eu não bebi esse vinho, nenhuma alegria vem a não ser de ti. E isso eu acho que vale também a gente mencionar, porque muitas vezes a gente tá em situações desconfortáveis e a gente acha que a gente não vai sentir, porque a gente tem a fé inabalável, porque a gente é fiel no que Deus colocou nas nossas mãos. Esther, ela é fiel em tudo que Deus colocou nas mãos dela, ela tem uma fé inabalável, ela tem coragem e ela sente tudo ao mesmo tempo. Precisa fingir que o ambiente em que a gente tá fácil. Às vezes a gente tá passando por uma estação mais árida em nossas vidas, uma situação mais difícil nos nossos casamentos ou na nossa relação com os nossos filhos, que a gente não precisa fingir que nada tá acontecendo. O que a gente precisa é se manter conectada com Deus. Você vê que Esther, independente do ambiente que ela estivesse, ela estava conectada com Deus. Aí tem um pedaço que ela fala aqui que eu achei tão lindo, que fala no versículo 4, aprendi, olha que lindo isso, para nós mães especialmente. Aprendi desde a infância, no seio da minha família, que vós, Senhor, tendes escolhido Israel entre todas as nações, e nossos pais entre todos os seus antepassados, para deles fazer vossa herança perpétua, e que tendes executado todas as vossas promessas. Gente, ela fala, Esther, a rainha que salvou o povo judeu, aprendeu na casa dela como ser uma mulher fiel que crê em Deus. Aprendi desde a infância, no seio da minha família. Lembra que a gente colocou aquela oraçãozinha? Quanto a mim e a minha família, sempre serviremos ao Senhor. Precisa lembrar que nós somos a primeira catequese dos nossos filhos. Nós somos a primeira escola de valores, de moralidade, de costumes dos nossos filhos. Esther aprendeu tudo que ela carregou na vida inteira dela na infância. Ela era órfã, mas mesmo assim ela não esqueceu do que ela aprendeu no seio da família dela. E ela carregou isso por todos os anos dela naquele palácio pagão. Ela carregou todos esses ensinamentos quando ela precisou agir e libertar o povo judeu. Que a gente aprenda essa lição tão profunda com Esther. E aí eu também peguei um trechinho aqui, né, de Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Essa é uma crença que a gente precisa sempre lembrar, que as nossas orações são escutadas por Deus, as nossas orações chegam aos ouvidos de Deus. O 4 termina com uma frase que é muito profunda, que é muito forte, que é, né, dependendo da versão que você tá, se parecer que pareça. Então, né, na minha versão aqui tá: se eu tiver que morrer, morrerei. Gente, isso é assim, é um ato de coragem gigantesco, mas aliado com a prudência, como eu falei. Isso mostra a entrega total de Esther, a fé inabalável, a entrega de quem não desistiu, a entrega de quem não fugiu daquilo que precisava ser feito, a entrega de alguém que, quando precisou,
cumpriu os planos que Deus desenhou para suas vidas. Esther, ela fez o que ela precisava fazer, ela se preparou da forma que ela sabia e o resultado ficou nas mãos de Deus. E essas são as perguntas que a gente deve trazer sempre para as nossas vidas. Fiz o que era meu fazer? Eu me preparei como eu deveria ter me preparado? E eu entreguei a parte que cabe a Deus? Essa combinação do preparo espiritual, da ação corajosa e da entrega do resultado, que é o modelo de fé que Esther nos deixa, entre tantos outros aprendizados. É exatamente isso que a gente é chamada para viver dentro dos nossos lares. Fazer com excelência, com fidelidade aquilo que nos cabe. Nos preparar espiritualmente para a grande e importante responsabilidade que é ser mãe, que é ser esposa, e entregar para Deus aquilo que cabe a Deus. E o capítulo 4 termina então com essa frase, Esther indo jejuar, atenção, a gente ainda, né, por esse capítulo não sabe o que vai acontecer, está nas mãos de Deus. Esther fez a parte dela e Deus vai fazer a dele, assim como Ruth, assim como Maria, assim como as nossas vidas. Eu deixei, assim, algumas perguntas para a gente refletir sobre isso que fecha o capítulo, né? Se existe algo na sua vida onde você está sendo chamada para agir com coragem, mas ainda não encontrou forças para isso? E como está a sua vida de oração antes das ações? Você tem se preparado para entrar nas situações difíceis ou começa entrando primeiro e orando depois? E aqui eu coloquei situações difíceis, mas de novo, gente, a gente precisa se preparar espiritualmente em oração para todos os dias que a gente acorda. Todos os dias que a gente abre os nossos olhos, a primeira coisa precisa ser a oração, precisa ser a conexão espiritual, porque o nosso dia, ele vai depender da nossa conexão com Deus, as nossas reações, palavras, pensamentos, atitudes, até as coisas que a gente não vê, depende dessa conexão com o espiritual, depende dessa conexão com Deus. Então, a oração vem antes do dia começar, vem antes das situações difíceis. E aí eu também deixei essa pergunta assim: qual que é o seu, né? Qual que é o nosso se parecer que pareça? Se eu morrer, que eu morra. Qual é a área das nossas vidas em que a gente precisa agir com tudo que a gente tem e soltar os resultados para Deus? A gente não pode controlar tudo. A gente falou disso, né, em Ruth, que existe o que é nosso e existe o que é de Deus. Enfim, meninas, é isso. Amanhã eu mando material de apoio para reforçar tudo que a gente falou. Esse é um capítulo muito profundo, eu acho que vale reler. Quem não tem a oração de Esther, vale procurar essa oração de Esther. Eu posso até mandar no grupo, eu vou ver se não eu digito, mas eu vou ver se eu acho a oração. Porque é uma oração linda e que a gente aprenda, assim, de fato com Esther, com tudo que ela ensina nessa história. Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.